Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia, continuando nossos trabalhos, e hoje a gente vai falar sobre a desconcentração industrial na maior metrópole brasileira. E aí, quando a gente fala maior metrópole brasileira, a gente está falando de quem, pessoal? Exatamente, justamente de São Paulo. É a maior metrópole brasileira, ou seja, a maior cidade do nosso território brasileiro. Prosseguindo, vamos lá para a gente dar uma entendida aqui no assunto, né? Concentração e desconcentração industrial. Observamos que fatores locacionais, aqueles fatores que vão promover condições para que uma empresa tenha ali o seu interesse de se localizar em determinada localidade, é chamado de fatores locacionais, né? Uma distribuição urbana, condições de infraestrutura, uma quantidade de pessoas, capital, tudo mais, ou seja, uma condição urbana favorável que vai atrair as empresas para se instalarem em determinados locais. E ali na região sudeste era uma área, um território bastante fértil, com todas essas condições que a gente vai relembrar aqui, bastante interessante para que as primeiras indústrias do Brasil pudessem instalar naquelas localidades. Ok, pessoal? Então vamos analisar um pouquinho a respeito disso aqui. Concentração industrial brasileira, ela se dá ainda com bastante força na região sudeste do Brasil. Região sul, mas principalmente a região sudeste do Brasil. Na região sudeste do Brasil, lembrando que nós temos 4 estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, beleza? Mas a concentração maior se dá justamente naquela maior metrópole que a gente falou, que é justamente no estado de São Paulo, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são essas áreas que possuem bastante quantidade de indústrias no nosso território. Isso aí, ele vai começar a mudar a partir da década de 1970. Na década de 1970, o governo federal promoveu o incentivo de desconcentração industrial para outras regiões, outros estados e regiões. Beleza? Só para lembrar que nessa data nós vivíamos um período chamado de ditadura militar, que vai de 64 a 85, coisa que vocês vão estudar mais à frente em história e também um pouquinho em geografia. Ok? Então nesse período tinha uma ideia, né, programas desenvolvimentista, de desenvolvimento do Brasil, e integracionista, de integrar todas as áreas do Brasil. E aí, muito disso foi implantado e foi estendida às áreas, né, de povoamento, de industrialização, né, de integração do território brasileiro a partir do governo das ditaduras militares. E aí foram incentivadas algumas políticas públicas proporcionadas pelo governo, principalmente pelo governo federal militar daquele período, que destinava, né, construção de novas usinas hidrelétricas. Nós tivemos a construção da usina Itaipu, né, a maior usina binacional, junto com o Paraguai, Brasil e Paraguai, que era a maior usina hidrelétrica do mundo. Então ela foi uma dessas usinas aí, uma dessas obras públicas, políticas públicas aí para um incentivo, né, o desenvolvimento e a integração do território brasileiro. Abertura de novas áreas de exploração mineral, a gente tem também nesse período. Criação de superintendências, aí a gente tem a SUDAM, que é esse símbolo aqui que a gente está observando aqui, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste também. No site você pode pesquisar um pouquinho mais a respeito dessas duas instituições, né? E a criação da Zona Franca de Manaus, que a gente pode observar aqui, que é um setor industrial, onde tem uma série de indústrias ali em Manaus, capital do Amazonas, com o objetivo de quê? Com o objetivo de desenvolver, integrar a região norte do país. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Prosseguindo. Isso, pronto. E aí, continuando aqui, a gente observa o seguinte, nas últimas décadas, e aí a gente fala a partir de 70, 80, 90, por aí, principalmente as últimas décadas do século XX, nós tivemos aí essa questão da desconcentração industrial. O que acontece? O que eu quero dizer com desconcentração industrial? Uma coisa concentrada, uma coisa junto em um determinado local. E ela estava onde? Na região sudeste do Brasil. Mas a desconcentração ela vai se espalhar, ela começa a se espalhar para outras regiões ali. Na própria região sudeste, como a gente pode observar aqui, da região sudeste ela começa a se espalhar para outras regiões sul do Brasil, do país, e também para outras regiões
maiores, mais longas, mais distantes aqui da região sudeste, como a região nordeste e a região norte também do país, a gente começa a observar essa desconcentração. Transferência de grandes unidades fabris de fabricação, de grandes cidades, aí a gente começa a falar o quê? A região aqui do centro-oeste, né, que era São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dessas grandes cidades, desses grandes centros metropolitanos, para pequenas e médias cidades do interior, que tinham bastante incentivos para atrair, chamados incentivos locacionais, que a gente vai observar daqui um pouquinho, que vão atrair essa população, essas indústrias para esses territórios, para essas localidades. Então aqui a gente observa, né, a desconcentração espacial da indústria, área de maior industrialização, justamente com esses pontozinhos mais escuros aqui, a gente observa isso aqui, ó, certo? Expansão industrial, desde a década de 1980 até os dias de hoje. A gente observa justamente aqui na região próximas, né? Ainda na região sudeste do Brasil, aqui próximas à região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tudo mais. Novas áreas de industrialização é justamente onde essas setazinhas estão indicando, né? Principalmente na região nordeste do Brasil e na região norte, ali onde nós temos Manaus, onde nós temos a Zona Franca de Manaus, capital do Amazonas. Ok? Ó, o que atrai? Os fatores locacionais atrativos que vão atrair essas transferências dessas indústrias, né? Essa desconcentração dessas indústrias, ou seja, o espalhar dessas indústrias aí para outras áreas do território brasileiro, vai ser graças a quê? A generosos incentivos fiscais. O que seriam incentivos fiscais? Seria a redução dos impostos, das cargas tributárias ali em determinado local. Então, incentivos fiscais, às vezes você paga pouco ou paga nada, vão atrair essas indústrias aí para outras áreas, né? De menor porte, cidades pequenas e médias também do interior do território brasileiro. Então, esses incentivos fiscais vão atrair essas empresas. Mão de obra barata. Então, você tem uma mão de obra barata ali em determinados locais, como esses aqui que são citadas, e aí isso aí é um incentivo para que as empresas, as indústrias vão se instalar nessa localidade também. Melhor infraestrutura de transporte, ou seja, estradas, rodovias, né, ferrovias e tudo mais também serão importantes. Por quê? Porque essas estradas, essas rodovias, essas ferrovias vão levar o produto que é produzido, a matéria-prima que precisa chegar ali naquela localidade com mais eficiência, com mais melhor favorável ali, uma maior agilidade de levar a matéria-prima e o produto industrializado transformado levar para a localidade onde tem a necessidade de ser comercializado. Beleza? Prosseguindo, vamos lá, para não enrolar muita coisa. E aí nós temos os fatores locacionais, né? Nós temos as indústrias aqui, uma indústria mecanizada, aqui tem um robô, né? Um robô funcional, lembrando que o robô funcional é aquele justamente que vai montar ali, está presente na fábrica, montar, apertar parafuso e tudo mais, e uma representação de uma indústria. Fatores locacionais é o conjunto, e aí a gente tem uma definição de elementos socioespaciais, aí tem a ver com sociedade e ambiente, o espaço, e aí a gente vê infraestrutura, portos, rodovias, aeroportos e tudo mais, que influenciam diretamente na localização e distribuição espacial da indústria em um país. Quais são esses fatores locacionais? Exemplos a gente tem aqui, ó, mão de obra qualificada, ou seja, uma mão de obra que passou por um determinado processo de instrução, estudo, que tem leitura, que tem a técnica, né? É um técnico em alguma coisa que vai ajudar para que determinada indústria vá para aquele local. Grande e ativo mercado consumidor, próximo a uma galera que vai comprar aqueles produtos industrializados. A abundância de matérias-primas é outro fator locacional. Se for uma indústria de base, de exploração de recursos como minério de ferro, como petróleo, justamente ela tem que estar próximo àquilo ali, né? Para poder retirar ali o minério de ferro, né? Retirar o petróleo. Então é uma indústria que vai se localizar próxima a esse determinado local, dependendo da indústria. Ele tem outros tipos de indústria também. Boa infraestrutura em transporte, né? Toda aquela estrutura que vai favorecer o quê? Rodovias boas, sinalizadas, em bom estado de conservação, hidrovias também, que sejam boas para poder fazer a navegação, que sejam rios de planície, não rios de planalto, né? Que rios que possam favorecer a navegação dele tranquila, ferrovias adequadas, em bom estado de conservação e tudo mais, portos e aeroportos.
Energia e comunicação são infraestruturas essenciais, né, para poder fazer a distribuição, a produção e a distribuição do produto da indústria. Incentivos fiscais, e aí vem aqueles impostos reduzidos ou zerados para poder atrair. Tem empresas aí que ganham aí a isenção de imposto, ou seja, ela não vai pagar determinado imposto aí por 20 anos. Isso aí é excelente para ela, porque daí ela vai poder fazer um produto mais competitivo, né? Ou seja, um produto com menor preço aí para poder vender mais. Leis ambientais fracas, isso aí é um problema complicado, porque você tem que ter leis para poder evitar que o trabalho das indústrias vá afetar o quê? Vai afetar o ambiente, a água, o solo, a atmosfera e tudo mais, né? E leis trabalhistas flexíveis, ou seja, se tiver um local com uma lei trabalhista muito dura, rígida, com muito direito ao trabalhador, as indústrias pouco irão se instalar nessas localidades. Então não será um fator atrativo bem interessante. Mas se ela tiver umas leis trabalhistas flexíveis, menos direitos, gerará mais empregos. Infelizmente é assim, né? Presença de laboratórios, universidades ou centros de pesquisas. Isso aí também é importante, porque você tem que ter local para qualificar a sua mão de obra ou para desenvolver ali técnicas para poder melhorar a sua indústria. Beleza? Prosseguindo, o assunto é longo. E aí nós temos fatores locacionais repulsivos, ou seja, que vai fazer com que uma empresa ela não tenha muito interesse de ficar naquele local ou não tem interesse de ir para aquele local. Violência urbana, né? Porque você tem ali uma quantidade de empregados que tem uma dificuldade de chegar até a sua localidade de trabalho, ou sair, ou se deslocar para lá, aquela coisa toda. A lei do custo de roubo, assassinato, aquela coisa toda. Assalto, sequestro, roubo de cargas, congestionamento do sistema de transporte. Como você vai transportar um produto que você industrializou, que está industrializado, está pronto para ser vendido, se tiver ali um congestionamento no sistema de transporte? Fica difícil, né? Forte ação sindical e, consequentemente, carecendo a mão de obra, ou seja, um sindicato muito presente, exigindo muito direito para os trabalhadores, não é interessante para a indústria. Estou colocando aqui os dois pontos de vista para a gente entender. Leis trabalhistas e ambientais duras. Se você tiver essas leis trabalhistas e ambientais também muito apertadas para a indústria, também é um problema. E como é que soluciona isso aí, pessoal? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre a indústria, o que a indústria quer, o que o trabalhador quer, o ambiente quer e tudo mais. É fácil não, mas é necessário. Encarecimento de terrenos e impostos. E aí, se você tiver para você poder instalar uma indústria, se tiver um terreno muito caro, ela não vai se interessar em comprar aquele terreno muito caro, porque a indústria ali pode dar certo ou não. E às vezes pode ser interessante ou não. E além dos impostos muito caros. Beleza? Prosseguindo. Vamos lá, quase que eu derrubo aqui tudo. E aí, pessoal, olha só. Onde está localizada a maior parte das indústrias de transformação? Indústria de transformação é justamente essas indústrias, né? Que vão transformar as matérias-primas em produtos industrializados ou produtos já industrializados que vão servir de matéria-prima para outras indústrias. A gente já citou sobre elas, justamente as indústrias de base, as indústrias de consumo, as indústrias intermediárias, são justamente essas indústrias aí de transformação. E aí a gente tem uma análise aqui, um gráfico, né? Empregados formais na indústria de transformação no Brasil em 2015. Há 5 anos atrás a gente observava o seguinte, olha só, isso aqui, quando a gente fala de empregos, empregados formais, é empregados com carteira assinada, com todos aqueles direitos e encargos públicos que nós temos, né? E aí a gente observa o seguinte, na região sudeste é onde a gente tem a maior concentração ainda em porcentagem da quantidade de empregos formais, ou seja, empregos com carteira assinada. Justamente o estado de São Paulo ainda possui uma maior quantidade. Se você analisar a quantidade percentual da região sudeste do estado de São Paulo em relação a outras regiões, ela é praticamente que a mais do que determinadas regiões e até o dobro que outras regiões também. Beleza? Olha só, então nós temos na região sudeste, São Paulo, com maior quantidade de pessoas aí com empregos formais, ou seja, empregos de carteira assinada, Minas Gerais em seguida, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ou seja, na região sudeste, nós ainda continua-se, no ano de 2015, essa grande quantidade de empregos formais. Logo em seguida vem o estado, né, a região sul do país, com os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, depois região centro-oeste, região nordeste também, nós temos a grande quantidade de empregos com carteiras
empregos formais com carteira assinada, e lá no final nós temos a região norte do Brasil. Uma observação bastante interessante que a gente tem que analisar: os estados do Acre era 0,1%, Amapá 0%, Roraima 0%, e não aparecem aí no gráfico aí os estados que não têm uma porcentagem para atingir aí o nosso gráfico. Beleza, pessoal? Então deu para a gente entender um pouquinho. Vamos prosseguir. Próximo slide. E aí, redução da participação da indústria de transformação. Observe-se direitinho, aqui a gente tem a participação da indústria de transformação do ano de 1985 até 2015. Observe-se que nós temos no nosso gráfico duas linhazinhas aqui. Essa daqui está representando o número de estabelecimentos da indústria, a quantidade de indústrias, um total de 100 indústrias aí a gente começa a observar, correto? No ano de 1985, nós tínhamos entre 10% e 15% de indústrias, uma quantidade de indústrias aí, uma participação dessas indústrias, no ano de 1985. Ela continua estável e um crescimento até nos anos 90. A partir dos anos 90, né, meados de 1995, ela começa a ter aquela queda, né? Então vai caindo, 2000, 2005, 2010, 2015, ela fica abaixo de 10% a participação dessas indústrias aí no Brasil. E aí, a participação do emprego formal, ou seja, com carteira assinada, também tem a queda. Observe-se que no ano de 1985, ele está acima, um pouco acima de 25%, e vai caindo nos anos seguintes, 1990, 95, 2000, 2005, 2010, e aí, em 2015, ele fica próximo dos 15%, quase 10 pontos percentuais aí a queda na participação de empregos formais, ou seja, empregos com carteira assinada. Então, olha lá, a redução da participação da indústria de transformação no produto interno brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil em um determinado período do ano, o número de estabelecimentos e na criação de empregos formais. Então, está aqui, né? Quais fatores vão contribuir para essas quedas aqui que a gente observou? Crises econômicas mundiais, volta e meia o Brasil, o mundo, né, está enfrentando crise. Nós tivemos algumas crises aí nos anos 90, principalmente no Brasil, 1985. Nós tivemos crise aí nos anos de 1998. Nós tivemos crise aí no ano de 2008 também. E estamos nessa crise recente aí, provocada pelo coronavírus, né? Aumento da taxa de juros da dívida externa, outro fator. Crescimento da inflação. Concorrência internacional, abertura da economia, empresas de fora vêm concorrer com os produtos aqui, aí dá uma queda nas indústrias de transformações brasileiras, né? Elevada carga tributária interna, os altos impostos que as indústrias brasileiras têm que pagar. Todos esses fatores contribuíram para a perda de competitividade da indústria nacional, nossas indústrias, e a consequente redução deste setor. Nos últimos anos, a modernização do setor provocou uma redução na mão de obra formal empregada, visto que é cada vez menor a necessidade de sua utilização. Então, aquela modernização, robotização, né, mecanização dos processos produtivos também vai contribuir para a redução de empregos com carteira assinada. Prosseguindo, outra participação aqui, o que tem provocado a redistribuição espacial da indústria de transformação no Brasil nos últimos 30 anos, de 1985, dos últimos 30 anos até esse estudo, de 85 a 2015. Então aqui a gente tem a variação percentual das indústrias, né? Observe-se que tem a queda das principais indústrias. São Paulo é a que teve mais queda. Ó, menos 2%, menos 4%, menos 6%, menos 8%, menos 10%, menos 12%, e ficou aqui entre menos 12% e menos 14%, aproximadamente menos 13% na queda aí, percentual aí no número de estabelecimentos no estado de São Paulo. Acompanhando essa queda, vem bem lá atrás, vem o estado do Rio de Janeiro. Enquanto a queda no estado de São Paulo foi para 13% aproximadamente, o Rio de Janeiro veio para 4%, menos 4% a participação das empresas. E aí a gente tem, né, Rio Grande do Sul também teve a queda, Pernambuco também teve uma queda, e aí a gente começa a ter um crescimento aqui, ó, a partir da Paraíba, começa a ter o crescimento, e os estados que tiveram mais participação em estabelecimentos industriais vai ser justamente esses aqui, ó, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.
eles chegando, né, Goiás, próximo dos 2%, Minas Gerais ultrapassando, Santa Catarina e Paraná próximo aí dos 4% o aumento dos estabelecimentos. Então vamos lá. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram perdas de estabelecimentos, é aqui que a gente está vendo. Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná tiveram bom crescimento. Voltando, teve um pequeno problema técnico aqui, mas a gente já vai voltar. Aí, voltou, beleza. Né? E aí o que vai acontecer também? Outras informações, em 85, Tocantins, o estado de Tocantins, em 1985 o estado de Tocantins não existia, correto? Ele, se eu não estou enganado, é a partir de 1990. Em 2015 o estado contava com 29 estabelecimentos industriais com 100 ou mais empregados. O estado de Roraima não possuía nenhum estabelecimento com essas características em 1985 e em 2015 possuía apenas uma empresa aí com essas características. Prosseguindo, vamos lá, próximo slide. Fatores locacionais, né? Os que contribuíram para essa atração, para essa diminuição na região sudeste e crescimento em outras regiões. Fatores locacionais são importantes para a atividade industrial em uma determinada cidade ou região. A importância dependerá do tipo de indústria. Sim, aqui pessoal, as indústrias, né, que serão, quais fatores locacionais são benéficos para cada tipo de indústria? Bens de consumo, indústria de bens de consumo, não duráveis e de baixa tecnologia, têxtil, calçados, etc., tendem a estarem próximas a grandes centros urbanos, onde tem mão de obra e mercado consumidor. Fatores locacionais que vão influenciar as indústrias de base são próximos às suas fontes de matéria-prima, beleza? É ali onde serão os atrativos, né, que vão atrair essas empresas. Fatores locacionais que vão atrair as indústrias de alta tecnologia, por sua vez, tendem a se localizar próximos a grandes centros universitários, laboratórios e centros de pesquisa. Então, são esses fatores locacionais que vão atrair essas empresas. A proximidade com o fator locacional reduz os custos de produção, aumentando a competitividade. Ou seja, você reduz aquele investimento que tem que fazer e aumenta a competitividade, porque o teu produto vai ficar mais interessante para o mercado consumidor, para quem vai comprar. Pessoal, ficamos por aí, né? Vamos corrigir alguns exercícios e deixar outros. A concentração industrial brasileira localiza-se em quais regiões do território nacional? Na região sudeste e sul do Brasil. Segundo a regionalização técnico-científica informacional, quais as características da região concentrada? A região concentrada é uma região de grande concentração produtiva, tecnológica e populacional do Brasil. Prosseguindo. Cite quais os principais fatores locacionais existentes na região sudeste nos anos de 1930 que contribuíram para a industrialização da região. Energia, matéria-prima, isso dos anos de 1930, aquele que a gente viu na semana passada. Energia, matéria-prima e mão de obra imigrante e descendente em abundância. Mercado consumidor, população urbana crescente, infraestrutura de transporte, ferrovias e portos. Capital acumulado com o café. Crise de 1929 vai fazer com que as indústrias comecem a produzir o que faltava, o que vinha de fora aqui no Brasil. Por conta da queda das exportações do café. E proximidade com a capital federal, Rio de Janeiro, né? Na época era o Rio de Janeiro. Quarta questão, quanto tempo demora o plástico para se decompor e qual a posição do Brasil na produção de lixo plástico? O plástico demora 450 anos para se decompor no meio ambiente. O Brasil ocupa a quarta posição na produção de lixo plástico. Prosseguindo. E aí, exercício dessa aula para a semana que vem. O que são fatores locacionais? Cite alguns exemplos. Segundo, cite exemplos de fatores repulsivos e a instalações industriais em determinada localidade. Terceiro, que fatores contribuíram para a redução da participação na indústria de transformação do Brasil em 1985 e 2015. Quarta questão, quais estabelecimentos tiveram mais perdas de estabelecimentos industriais e quais tiveram maior crescimento desses estabelecimentos. Beleza? Nosso referencial, mensagem, né? Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Nosso referencial, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!